E aí galera, tô aqui de volta hoje para falar para vocês sobre as posições dos jogadores de voleibol. Então, os 6 titulares do voleibol são distribuídos nas seguintes posições, que são elas: o levantador, o líbero, os pontas, pode ser o ponta esquerda e o ponta direita, o central e o oposto. Então, confira a seguir sobre as funções e a importância de cada um deles. Então vamos lá. Primeiro vamos ter o levantador. O levantador ele é o atleta responsável por distribuir a bola para que os outros companheiros de sua equipe eles possam atacar a equipe adversária. Então, assim, a sua principal função no jogo é a armação do ataque. Essa ação ela pode acontecer sempre no primeiro ou no segundo toque da equipe. Isso vai depender muito da força de ataque da outra equipe, certo? Se a bola chegar na posição ideal para ele, vai ser bem distribuída. Então, não necessariamente precisa ser um atleta muito alto. Então, ele precisa ter uma boa visão de jogo, certo? Um grande entrosamento com os atacantes e adotar uma posição de liderança. Então ele é que vai dar o ritmo ali do ataque da sua equipe. Jogador super importante agora a posição, o líbero, certo? Então é o principal jogador de defesa e passe em um time de voleibol. Então cada equipe pode ter apenas um líbero entre os 12 jogadores de sua equipe. Então só pode ter um. Então ele só pode realizar ações de defesa. Então, não sendo permitido a ele atacar a equipe adversária, ele só pode passar a bola. Então, mesmo que na zona de defesa. Então, as zonas de defesa que ele atua é na posição 1, 6 e 5. Então, a principal característica do líbero é ter uma boa recepção de bola. Então, isso é defendendo a ação de ataque do time oposto. Então, ele é o único atleta que pode entrar e sair ilimitadamente no jogo e normalmente costuma ocupar a posição central do fundo de quadra, certo? Então, esse jogador líbero é facilmente identificado, já que o uniforme dele, a camisa, é de cor diferente dos demais companheiros de time, então é fácil de identificar ele. Pontas. Os jogadores de ponta são aqueles que ficam posicionados nas laterais da quadra. Então, as principais funções deles são defender o ataque do time adversário e realizar o ataque na entrada e saída de rede. Então, eles defendem através do quê? De um bloqueio, certo? Então, ele vai tentar bloquear a equipe adversária. Já o central, então, os atletas de meio são os mais altos da equipe, pois são os encarregados de realizar o bloqueio do ataque adversário junto com os pontas, certo? Então, além disso, eles também precisam ser bem ágeis, pois são os principais responsáveis pelas bolas rápidas de meio. Então, isso ajuda muito o levantador nessa distribuição de passe. Então, são lançadas pelo levantador, certo? Com muita velocidade e uma bola rápida ali no meio, confundindo a equipe adversária. Já o oposto é um jogador que sempre ocupa a posição oposta ao levantador. Então, a principal função dele é o ataque. Então, por isso ele deve estar posicionado de forma a receber o passe do levantador, sempre que está ali atento para receber essa bola. Então, ele costuma ser o jogador mais procurado para realizar jogadas de saída, ou seja, na linha de 3 metros. Então, ele vem ali próximo ao local que separa a defesa do ataque, certo? Então, ele fica bem posicionado ali. Então, enquadra as posições dos jogadores de um time de voleibol
são enumeradas de 1 a 6. Então, no sentido anti-horário. Então, o responsável pelo saque ele sempre ocupa a posição número 1, enquanto o jogador logo à sua frente, o mais próximo à rede, ocupa a posição número 2. Os demais jogadores perto da rede, eles ficam nas posições 3 e 4. E os outros dois jogadores no fundo da quadra, eles ocupam as posições 5 e 6. Então isso é para que venha ocorrer bem o rodízio. Então a classificação desses posicionamentos dentro de quadra, eles têm que ocorrer corretamente. Porque se eles não seguirem essa forma de posicionamento no sentido anti-horário, né, que através de duas zonas que eles se posicionam, que é a zona de defesa e a zona de ataque. Lembrando que a zona de ataque era uma zona menor, uma zona de 3 metros. Já a zona de defesa é uma zona maior, que é uma zona de 6 metros. Então, os jogadores que atuam na zona de defesa são os jogadores que atuam na posição 1, 6 e 5. Já os jogadores que atuam na zona de ataque são os jogadores que atuam na posição 2, 3 e 4. Então, quando acontece um ponto da equipe, certo? Então isso vai acontecer o que? O rodízio. Então esse rodízio ele tem que ser respeitado. O rodízio ele é diferente das posições dos jogadores, que é no sentido anti-horário. Já o rodízio ocorre no sentido horário, certo? Naquela posiçãozinha do ponteirinho do relógio ali, para ninguém ali se atrapalhar nesse sentido. Então, quem está na posição 1, certo? Vai estar no saque. Aconteceu o saque, não efetuou o ponto para a equipe adversária. Então a equipe adversária sacou, então quando o saque, vamos trabalhar os 3 toques e reverter o ponto. Então quando acontecer o ponto, vai acontecer sim o rodízio. Quem estava na posição 1 foi para 6, o 6 para 5, o 5 para 4, o 4 para 3, o 3 para 2, e o que estava na posição 2 vai para a posição 1. Então posição 1 ele já vai o que? Pro saque. Então é assim que acontece o rodízio. Tem uma figura lá, uma imagem lá que vocês vão observar e vocês vão ver o sentido desse rodízio, dessa posição dos jogadores para melhor entendimento de vocês. Então espero que vocês tenham entendido bem aí sobre essa explicação, sobre os posicionamentos dos jogadores, também uma introdução aí sobre o rodízio também, que é super importante aí para a gente saber sobre o voleibol. Então espero que tenham esclarecido aí sobre esses assuntos. Já estou aqui na plataforma aguardando vocês. Qualquer dúvida, estão aqui para tirar essas dúvidas. Ok, pessoal?